Voltei. Eu faço isso porque eu não quero ficar tomando o teu tempo. Eu te quero 15 minutos do teu dia ou meia hora, pra mim tá bom, se você tiver interesse. E ela disse que outros dias, depois de sair do trabalho exaustivo de 12 horas da loja, eles iam pra supermercado bem grande. Atrás do supermercado, ela dá a entender no livro que o supermercado já estava fechado naquele horário que eles iam. Então eles têm também aqueles grandes, eu não sei como é que chama, não sei se você pode chamar de... como se fossem latas de lixo, mas bem grandes, sabe? Bem grandes mesmo. Então eles jogam lá toda a comida vencida. E ela disse que eles iam de 2 a 3 vezes por semana lá. A mãe dela estacionava o carro e ela e o irmão entravam naquelas lixeiras, eles pegavam toda a comida que eles podiam. Ela fala de pegar leite, iogurte, fruta madura demais, podre quase, né? Ela lembra que uma vez ela disse que uma vez ela pegou sorvete, estava um pouco derretido, mas chegaram, colocaram no freezer e ficou bom. Ela disse que aquilo foi uma festa para a família, aquele sorvete. Então ela disse que a comida tinha um sabor estranho, né? Geralmente o leite tinha um gosto meio azedinho, o iogurte tinha um gosto meio estranho, mas a mãe dela falava que podia comer aquelas coisas que o supermercado só jogava fora porque a lei obrigava eles a jogarem depois da data de vencimento, mas que ainda estava bom para comer, para ser consumido depois da data de validade. Eu chorei muito escutando ela falando a palestra no Sunstone. E eu também chorei muito escutando o livro dela. Porque eu não acredito que eu fiz parte de uma igreja assim. Bom, a história fica mais cabeluda. Então ela diz que ela nunca viu o pai dela. Ela disse que uma vez ele veio visitar em casa, ele ficou lá no quarto dele escrevendo os discursos inspirados pelo Espírito, tudo isso ela fala. Ela disse que ela escrevia, ela lia a tradução que Joseph Smith fez da Bíblia, que tem lá, né, na Pérolas de Grande Valor, eu acho, o livro de Joseph Smith. E ela ficava copiando, fazendo cópias daquilo, porque aquela era a única crença delas. Ela disse que nunca ninguém falava em Jesus Cristo, só falava em Joseph Smith todo o tempo. Mas você vai me dizer que isso não acontece na igreja, né? Claro que não, né? Não. Eu acho que Joseph é defendido com muito mais garra do que o próprio Jesus Cristo entre os mormons. Essa é a minha opinião. Mas tudo bem. Ela disse que num desses dias que o pai dela foi visitar e passou a noite lá, ela cortou a canela. Ela fez um corte bem fundo, ela mal podia andar. E a mulher com quem ela morava na casa, que não era mãe dela, isso foi no México, quando ela tinha 9 anos de idade, a mulher veio para ela e falou assim, olha, tá aqui o dinheiro, eu preciso que você vá comprar remédio na farmácia. Ela pensou, nossa, então ela se preocupa comigo, ela viu que eu tô machucada aqui, né? Enquanto ela ainda pensava assim, a mulher falou, compra remédio para dor de cabeça, porque teu pai tá morrendo de dor de cabeça e ele não tá conseguindo escrever os discursos dele. Ela foi para a farmácia comprar remédio para dor de cabeça do pai, com pano enrolado, amarrado no corte fundo que ela tinha feito na panturrilha. Na canela não, na panturrilha. Isso só para descrever um pouco o abuso que ela sofria. Tudo bem. Ela não entendia o porquê que eles tinham que ficar fugindo de casa para casa, de lugar para lugar. Quando ela perguntava o que estava acontecendo, quando ela ousava perguntar o que estava acontecendo, sabe o que eles diziam para ela? É porque nós somos perseguidos por causa da palavra de Deus. Palavras dela estão no livro. Se isso não te soa familiar, é porque você não está estudando o teu evangelho muito bem, não. O evangelho pregado pela igreja mormon muito bem, não. Porque é isso que eles te falam, que Joseph e todo mundo foi perseguido por causa da verdade? Não foi ou não foi? Não, não foi. Não foi. Foram perseguidos por safadeza, por enganar, por mentir, por fazer transações financeiras ilegais, por praticar poligamia, por praticar poliândria, que é essa palavra em português. Tudo bem. Esses eram os motivos da perseguição. Mas para Ana também falava, não é porque nós somos o povo escolhido de Deus e eles perseguem a verdade, porque o mundo não nos entende. Então era isso que ela pensava que acontecia.
Quando ela tinha 13 anos de idade, ela falou, eu não aguento mais trabalhar 12 horas por dia, 6 dias na semana. Ela ligou para uma das 55 irmãs que ela já tinha, mais ou menos isso, e ela pediu ajuda e falou, me tira daqui que eu não aguento mais. A irmã dela falou, começa a caminhar agora. Ela saiu no meio da noite, começou a caminhar, a irmã dela buscou ela, levou ela de carro para um hotel, deixou ela sozinha no hotel por 2 dias para não ser suspeito, né, para não levantar suspeito, para a mãe dela não encontrar ela e levar de volta para a comunidade, né, para casa onde ela morava com todas as outras esposas do pai dela. E depois ela então foi morar com a irmã e com o cunhado, que tinham filhos, e ela ajudava a cuidar dos filhos. Ela dormia na sala, ela disse que nunca pôde dormir num quarto, porque eram sempre muitos filhos, né? Dormia na sala. Bom, ela ficou lá com esse casal, com a irmã e com o marido. Eles tinham saído da igreja, presta atenção. Eles saíram da igreja. Se afastaram. Ai, viraram apóstatas. Olha o preço que eles pagaram pela apostasia deles. Ela morou com eles por alguns anos. Durante esse período, o pai dela, ele foi encontrado e foi preso. Foi para presídio de Draper, aqui em Utah. Presídio de segurança máxima. Ele foi condenado à prisão perpétua. E eu não me lembro que idade ela tinha, mas ele apareceu morto. Até então ela não sabia os motivos porque ele tinha sido preso e nada disso. Ninguém falava. Assunto proibido. Igual na tua igreja. Isso aí é anti-mormon. Nem precisa saber o que é isso. Deixa isso pra lá, que bobagem. Então ela também não sabia, não tinha acesso à verdade, não. Tá? Tudo bem. Ele apareceu morto na cela em 1981, tá? O laudo foi de ataque cardíaco, mas ela fala no livro que o advogado do pai dela disse que a suspeita era muito alta, muito grande de ter sido um crime encomendado por alguma autoridade da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, tá? Isso é o que ela fala no livro, tá, gente? Mas o advogado disse pra ela, isso a gente nunca vai saber com certeza, porque, né? Não tem como saber. Mas essa foi a suspeita. Tudo bem. Ela continuou morando com o irmão, aliás, com a irmã e com o cunhado, até que, quando ela tinha 18 anos, o cunhado chamou ela e contou pra ela, falou, o negócio é o seguinte, o teu pai, ele foi preso, na verdade, porque ele já estava morto, né? Então ele podia contar. Falou, ele foi preso, na verdade, porque ele praticava o sacrifício por sangue. Ele é responsável por X número de crimes, eu não me lembro agora, de assassinatos. Porque se você deixa a religião, religião não. Se você deixa a seita, de acordo com Brigham Young e de acordo com os convênios que você fazia no templo, até o ano de 1990, onde falava que a tua garganta deveria ser cortada, se você deixa a seita, você quebrou os convênios com Deus e você precisa ser morto para poder expiar pelos seus próprios pecados. Esse é o Blood Atonement, esse é o sacrifício por sangue, tá? Essa é a doutrina do teu profeta Joseph Smith, que está lá em Doutrina e Convênios, eu não me lembro a sessão, quero dizer que é a sessão 19, mas eu não tenho certeza, mas está lá. Que fala que Jesus Cristo, ele diz que se a pessoa não se arrependesse, deveria sofrer assim como eu sofri. Jesus Cristo falando, segundo Joseph. Então, o sacrifício por sangue ainda está na tua doutrina e convênios, que você põe debaixo do braço todo domingo e leva para a igreja e não sabe nem o que você está fazendo, não. Só está indo seguindo o fluxo, né? Mas está lá. Ainda é doutrina, tá? Só que a igreja mormon jogou isso para debaixo do tapete e falou, puxa, ninguém mais pode ser preso, né? Minha nossa, vamos parar com isso. Mas é doutrina da igreja mormon até os dias de hoje. Apesar deles não praticarem, não matarem ninguém até onde eu sei. É doutrina. Vai lá dar uma olhada no teu doutrina e convênio, se não é isso que fala. Bom, aí ele falou isso pra ela caiu de costas. Ele falou assim, olha, e o sucessor do teu pai, ele foi encontrado morto. Porque teu pai fez uma lista antes de morrer. Isso é o cunhado de Anna LeBaron falando pra ela. Teu pai fez uma lista de pessoas que deveriam ser assassinadas. Porque essas pessoas largaram a igreja, né? Chamada de igreja, né? Aceita, mas é chamada de igreja. E ele falou, eu tô com medo, porque eu também deixei
Eu também desobedeci uma ordem dele, porque se você desobedecer também você tem que ser morto. Porque a primeira lei dos céus é obediência, isso também está na tua doutrina e convênios. Ele disse, eu não quis obedecer uma ordem dele, ele queria... Ela falou, mas que ordem foi essa? Então ele falou, Mark, ele falou o seguinte, ele queria que eu, fulano, ciclano, beltrano, invadíssemos a prisão armados e tirássemos ele da cadeia. A gente falou que não podíamos fazer isso, porque isso é um absurdo, a gente ia morrer todo mundo. Ele falou, então agora eu tô com medo de também ser morto, então agora a gente vai ter que andar armados, a gente vai ter que se cuidar, a gente vai ter que se proteger, ficar de olho, um cuidar do outro. Ela tinha 18 anos. Meses depois, ele estava no trabalho. Mark, o tio de Anna LeBaron, e ele estava no trabalho dele lá na loja também de eletrodomésticos usados, apesar dele não ser polígamo, ele só tinha casado com a irmã de Anna LeBaron. E entraram na loja e atiraram nele e mataram ele. Meses depois, a esposa dele, tendo ficado viva com 6 filhos e a cabeça completamente já... o lado psicológico dela detonado, ela acabou cometendo suicídio. Anna LeBaron conta tudo isso no livro The Polygamous Daughter, a filha de um polígamo. E depois ela foi descobrir, então, depois que a lista foi executada, porque vários assassinatos foram cometidos no mesmo dia, no mesmo horário, em torno de 4 horas da tarde, quando Mark foi assassinado. Outros foram assassinados também. Ela ficou sabendo que o pai dela foi condenado pela morte de 28 pessoas por causa do sacrifício de sangue. Então ela sempre escutou na vida inteira dela que ele era um profeta de Deus, que ele estava sofrendo perseguição por causa da verdade. Ele só estava seguindo o profeta, ele só estava seguindo o que Joseph deixou, sacrifício por sangue, poligamia, e o mundo não entendia, mas eles eram o povo escolhido de Deus. Ela seguiu a vida dela. A mãe dela foi para uma comunidade polígama e foi dada em casamento a outro polígamo e continuou vivendo lá. E a Ana seguiu a vida dela. Ela disse que hoje ela não tem religião, ela só segue Jesus Cristo, que ensinava paciência, amor incondicional, compaixão, autocontrole. Ela disse que isso é o que ela segue. Eu queria dividir com vocês porque essa é a realidade da poligamia. Esse é o alicerce, é a base da tua igreja. Da igreja que você defende de corpo e alma, mas não se dá o trabalho de sentar e pesquisar. O máximo que você faz é sentar aí, assistir uma doida como eu, que me chamam de doida, e me criticar. Só. Você não quer nem saber de onde eu estou tirando essas informações. Para você, eu estou aqui falando à toa. Coisa que vem na minha cabeça. Mas tudo bem. É muito triste. Mas essa é a realidade. Esses são os bastidores da poligamia e do sacrifício de sangue, que ainda é doutrina na tua doutrina e convênios, como a poligamia também é doutrina. Porque porque o teu marido, ele ainda pode ser selado a quantas pessoas ele quiser, quantas mulheres ele quiser, você não. E se você se divorcia, você foi selada no templo, o teu primeiro marido, você só consegue se selar, aí você se divorciou, você só consegue se selar o teu segundo marido se o teu primeiro ex-marido assinar uma autorização para que você seja dada a outro homem. Isso é prática da poligamia. Acredite ou não, aceite ou não. Não muda os fatos. Essa é a verdade. Obrigada por me escutar. Nos falamos numa próxima. Tchau, tchau.